daria o 3, né? Se tu jogar o 2 aqui, vai ficar 4 menos 2 dá 2, mais 1 dá 3. Beleza. A gente tava jogando 2, né? Agora aqui, ele quer que jogue o 0. Olha só o que vai acontecer. Vai ficar 0 em cima, que já é bem estranho, porque a resposta deu 2. Vai ficar 0 em cima e 0 embaixo, né? Porque vai ficar raiz de 0 mais 1 é 1, menos 1, 0. Então vai ficar 0 dividido por 0. É. É o que na matemática a gente chama de indeterminação. Então, quando aparece esse tipo de coisa nas respostas, indeterminações, é porque elas, na verdade, estão escondendo a resposta verdadeira. O que você veria no gráfico, por exemplo. Uhum. Então, vamos ver se é 2 mesmo. Um jeito de ver. Esse jeito, assim, de um modo geral, ele não é aceito nas provas, né? Porque na prova o professor quer que você use técnicas algébricas. Mas, de toda forma, aqui vendo, ele funciona, né? Ele funciona. Então, você vai colocando números próximos de 0 e vai ficando cada vez mais próximo de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita. Então, dá para imaginar que a tendência é 2. Muito bem. Então, como ele diz aqui, evidências numéricas. Isso não Deixa eu te, prova. deixa eu te pausar rapidinho, perguntar uma coisa. Aí, às vezes, você, na prática, para resolver uma questão, você pega e tenta jogar valores próximos ali para meio que, dependendo, pegar uma noção e conseguir responder a questão de uma forma rápida ou não? Você está perguntando o que eu faço? É, Não, eu não isso pode faço ser isso. feito, né? Bem, não, isso de modo geral não pode ser feito. Mas, às vezes, quando eu quero entender alguma coisa assim meio rápida demais e não estou resolvendo uma prova, daí eu até faço isso. Mas em prova eles nunca aceitam isso. Não, eu Então, digo múltipla escolha, né? Múltipla escolha, tu só tem que marcar certo ou errado. Tipo, como tu fez, eles não vão nem olhar, né, também. é, daí é uma possibilidade a princípio. Sim. Beleza. Agora, vamos lá. Bem, a questão é o seguinte: como que resolveria esse problema de verdade aqui? Seria, olha só, você fazer uma manipulação matemática. Então, seria, no caso aqui, nesse caso específico, com esse tipo de função, multiplicar pelo conjugado da parte de baixo. Conjugado é pegar os termos da parte de baixo e trocar o sinal de um deles. Então, foi trocado aqui o sinal do menos um virou mais um. Então, isso aqui é uma técnica bem inicial na resolução de limites, tá? Pode ser que caia. Por exemplo, a técnica para resolver isso aqui já é um pouco mais complexa, a princípio. Então, tem que tomar cuidado com isso aí, né, cara? Tem, como eu havia dito, coisas assim Ah, mas bem. geralmente quando a questão é limites, é uma situação assim, né? Ele jogou uma função que não é tão simples, né? Você tem que fazer alguma transformação nela para tu poder determinar ali o resultado. Exato, falando nisso, já vamos ver essas transformações aqui. Ó, olha só, eu tô pulando bastante teoria, tá? Uhum. Eu vou para a parte que eu acho que é mais importante aqui. Então, para começar, as propriedades, né? O que você pode fazer de manipulações na hora que aparecer um limite para ti? Por exemplo, ali nós temos essa aqui, a 1, né? Que é o limite da soma igual à soma dos limites. Ou seja, você pode quebrar os limites e fazer eles separadamente. Se você tem uma constante multiplicando o limite, você pode passar a constante para fora e fazer essa resolução só da função, né? Se você tem uma constante multiplicando uma função, você pode fazer isso. Que mais? A multiplicação das funções, o limite da multiplicação é igual à multiplicação dos limites, ou seja, você pode fazer separadamente. Isso facilita demais. Na divisão também. Você está quebrando aí, né, as coisas. Se você tem elevado a n ou elevado a qualquer coisa, seja uma raiz, também você pode fazer o limite só da função e depois, na resposta desse limite da função, você aplica o expoente ou a raiz. Você pode jogar o limite para dentro das funções especiais, assim, ln, seno, cosseno, exponencial. E é isso, né? Tem algumas outras coisas aqui meio inúteis, mas, assim, nesse primeiro momento é só para você saber que existem essas propriedades, tá? Uhum. Então, ótimo. Daí aqui, agora cálculo de limite, agora sim. Ele vai explicar pra gente que quando aparecer um desses casos, um desses 7 casos, você está lidando com
uma forma indeterminada, né? Ou seja, uma determinação. Que na realidade, como naquele problema lá do começo, ele está escondendo a resposta verdadeira. Então, tá escondendo. A gente tem que achar qual é. Fazendo alguma manipulação algébrica, como foi feito lá naquele. Então, por exemplo, aqui, chegou esse limite para ti, por exemplo, na prova, calcule, né? Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Já pensar em manipulação algébrica? Ainda não. A primeira coisa que tem que fazer é pegar o valor e jogar na função. Onde tem x aqui, você vai colocar o 8, então, como se fosse uma função normal, um probleminha normal de matemática. Uhum. Porque, como você viu lá no primeiro problema que eu te mostrei, acontece às vezes do limite ser justamente o valor da função no ponto. Né? Naquele lá que era o 2 e o 3, né? Na função quadrática. A gente jogou o 2 e viu que dava 3 mesmo. Não Sim. precisava de toda aquela frescurada lá de ver a aproximação e tal. Naquele caso, que é uma função contínua, tranquila de trabalhar. Essa função aqui, apesar de ser feia, o 8 ela não tem problema. Você vai jogar o 8 lá e vai ver que não vai dar indeterminação. Só que ele vai fazer isso do jeito mais enrolado possível, que é usando o limite mesmo, né? Usando as propriedades que eu acabei de falar para você. Então, por exemplo, vamos jogar aqui neste termo, né? Primeiro, soma, você pode fazer o limite de cada um separadamente, só para começar, né? Nesse termo que tem um 3 multiplicando, ó, joga o 3 para fora, faz o limite do x. Uhum. Aqui que tem raiz, jogou para dentro o limite. Aqui que é meio até parecido com o teu aí, só não é igual porque o sinal é positivo do x, né? Isso muda tudo. Então ele jogou aqui o limite do x e o limite do exponencial. E mais 2 aqui, vai jogar o limite no mais 2, não vai mudar nada, né? Porque o mais 2 nem x tem para ser jogado. Continuando, né? Daí ele faz mais alguns Uma pausa, detalhes aqui. pausa rapidinho, só para eu olhar aqui, peraí. O x é elevado a x menos 9. Vai, vai separar o limite de x. Ah, porque o x está multiplicando, né? O Euler. Aí vai pegar o limite só do x vezes o limite só do Euler elevado a x menos 9. Ah, beleza, vai. Exatamente. Daí com isso, né? Ele vai jogando os valores, simplesmente. Hum. Parará, parará, parará. E vê que chega aqui numa resposta. Então, não tem problema. Chegou numa resposta? Beleza. Esse é o limite. Então, quando essa função tende a 8, vai para esse valor aqui, que é justamente o próprio valor da função em x igual a 8. Nem sempre é tão direto assim. Por exemplo, nessa função que parece um pouco mais simples que a outra, mas não é. Ó. Porque quando a gente joga o que ele está pedindo, que é o menos 3, vai dar 0/0. Uhum. Então, o que fazer numa situação como essa, né, que dá 0/0? Bem, tem que resolver, tem que eliminar a indeterminação, como o texto diz. Essa eliminação de determinação normalmente está associada com cortar alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, eu olho para essa função, joguei menos 3 e deu 0. Pô, essa função é quadrática. Significa então que o menos 3 é uma das raízes. Ou seja, aquelas respostas lá que a gente tem quando faz Bhaskara, né? Porque o que que é a Bhaskara, né? A Bhaskara é você procurar os valores que fazem a tua função zerar. Então, eu já sei um deles, é menos 3. Beleza, por que que eu tô falando de Bhaskara, né? Porque quando a gente encontra as raízes, e no caso de uma equação de segundo grau por meio de Bhaskara, a gente sabe que pode fazer a fatoração Uhum. dessa função. Veja que ele fez a fatoração aqui, ó. Depois eu vou te mostrar como é que isso funciona. Mas ele reescreveu essa equação de segundo grau como uma multiplicação de fatores. Uhum. Isso eu ainda lembro da matemática, isso eu lembro. Perfeito, então não preciso falar disso. Legal. Agora, por que que isso é muito importante aqui? Porque, bem, se zerou as duas, significa que é a raiz das duas, tanto da de cima quanto da de baixo. Ou seja, o fator que zera vai ser o mesmo para as duas. Perceba que é o que realmente aconteceu, x mais 3 e o próprio x mais 3 de baixo. Então, a gente consegue cortar, né? Que tá igual em cima, igual embaixo, corta. Sim. Então, é assim que funciona numa Acabou que era fração, numa divisão. extremamente simples, né? Isso.
Então, o que que aconteceu aqui? Quando a gente corta, normalmente a gente está cortando a indeterminação. E cortou aquilo que é igual em cima e embaixo, que zerou em cima e embaixo, que causou problema, né? Uhum. Então, sobrou só x menos 2, aqui já não tem mais indeterminação nenhuma. Joga o valor aqui e a resposta é menos 5. Então, tiramos, daí desaparecemos com a indeterminação. E é assim que a gente vai fazer, tá? Muito bem. Ah, agora, continuando aqui, vamos ver. Bem, tem vários tipos, né? Por exemplo, esse é só um tipo de função, onde aparecem determinações. Outro é este aqui, semelhante àquela segunda que a gente viu no começo da aula. Uhum. Então, note que aqui ele já nem mostra o que foi feito, né? Ele só diz que isto é igual a isto. Daí, como que ele chegou, né? Eu vou mostrar. Uhum. Ele fala aqui na realidade, né? Ó, multiplicando e dividindo pelo conjugado desse cara. Só que não é uma conta assim que a gente tá muito acostumado a fazer, né? Então, vamos lá. Então, eu quero, vamos dizer assim, transformar esta função no sinônimo dela. Num sinônimo que não apresente a indeterminação. Que quando eu faço uma manipulação algébrica, eu estou falando da mesma coisa, só escrito de uma forma diferente. Uhum. Ótimo. Então veja, eu vou multiplicar por uma coisa igual em cima e embaixo, ou seja, eu estou multiplicando por 1. Né? Então, se eu multiplico por 1, não muda nada. E agora, olha só o que vai acontecer. Cara, só deixa eu pegar um casaco, senão eu vou morrer de frio aqui, eu vou ficar doente. Só um segundo. Voltei. Então, beleza, estava falando aqui sobre este bichinho. Daí, a ideia é que a hora que eu fizer essa multiplicação aqui, alguma coisa vai cortar e vai simplificar. Só que isso aqui, você precisa ou decorar, né? Quando aparecer raízes desse jeito aqui, ou uma raiz com termos dentro, né? Você vai precisar fazer isso. Ou ter visão além do alcance, né? Sabe por quê? Porque nem sempre quando é raiz é a mesma técnica. Olha só, aqui tem raiz e foi essa técnica. Aqui tem raiz e vai ser outra técnica. Uhum. Então, os detalhes. Bem, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é nem perder tempo na multiplicação, porque existe uma propriedade matemática que a gente usa bastante na escola. Salva aqui. É o seguinte, quando você tem A mais B vezes A menos B, é o binômio da diferença, isso. A resposta disso aqui a gente decora na escola que é A quadrado menos B quadrado, para não precisar ficar fazendo chuveirinho, sabe? Mas se Uhum. fizer o chuveirinho, vai dar isso. Sim. Daí é só identificar que esse cara todo é o A, esse cara todo é o B. E Uhum. aqui são os mesmos caras, né? A e B. O que tá mudando de um pro outro é o sinal, justamente o que muda aqui. Não é mesmo? Sim. Então, a gente já sabe que vai ficar ao quadrado. A resolução dessa multiplicação na parte de cima vai ficar cada um dos termos ao quadrado, o que é muito bom, porque todo mundo é raiz ali.
Então vai deixar de ser raiz, né? Vai ficar x mais 2 menos, né? Porque é sempre menos b, menos o raiz de 2 ao quadrado, que é o próprio 2, simplesmente tira da raiz. A parte de baixo que não vai mudar nada, né? Vai manter o x multiplicando aqui e esse cara todo, né? Deixa eu até pegar ele aqui. Aí vamos ficar tudo. Beleza. Daí, só que ele é mais, né? Então, daí. Bem, olha só que legal, né? Esse menos 2 aqui mata com esse mais 2, por isso que assim, eles professores colocam pra dar pra resolver desse jeito, mas tipo, parece que é um caso assim muito feito pra funcionar, né? Uhum. Daí vai ficar só x em cima aqui, e vai ter um x embaixo, e aí que tá, né? Agora sim, como tem um x em cima e um x embaixo, nós estamos sumindo com a indeterminação, né? Que cortou agora em cima e embaixo. É aqui que a indeterminação morreu. Porque, veja, eu tô jogando aqui zero, né? Então, depois de todas essas manipulações, antes se eu jogar zero e zero aqui, vai dar pau. Vai dar zero sobre zero. Mas se eu cortar aqui, agora a indeterminação não existe mais. Então, tu tá sempre buscando cortar a indeterminação. Então, vai ficar raiz de x mais 2 mais raiz de 2. E agora, se você jogar o zero, A raiz de 2 mais raiz de 2. isso. 2 vezes 2. Então, esse é o limite, beleza? Uhum. Muito bem, esse é um outro caso aí. Então, bem, agora que eu já falei de dois casos, eu vou te pedir para fazer um caso, porque senão vai virar vídeo do YouTube isso aqui. Eu vou pedir para ti o limite de x tendendo a 2, x ao quadrado menos 5x mais 6 dividido por x menos 2, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é jogar o 2 ali e ver se vai dar indeterminação ou não. Se der indeterminação, aí você vai ter que fazer alguma técnica, tipo a que eu te ensinei agora há pouco. Eu vou te mandar a apostila aqui também, vai que ajuda. Esse aí é aquele caso, né? Aí vai ficar x menos 3 vezes x menos 2. Aí corta o x menos 2 com x menos 2. Aí vai virar x menos 3, né? E Ah, você pegou rápido, isso aí. quando virar x menos 3, tu substitui o x, aí vai dar menos 1, né? Tato. Então, vamos agora testar um desse de raiz. Deixa eu pegar aqui na lista de exercícios. Bastante limite aqui. Tive que fazer todos na época da faculdade. Vamos ver aqui. Acho que esse aqui é esse esqueminha que nós estamos brincando aqui. Muito bem. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aparecendo o que eu fiz aqui. Você consegue ver, né? Uhum. Consegue ver o limite ali. Tá no computador. E você tem que resolver esse aqui. Foco nesse. Vou tirar o x de baixo, né? Aí, esses 4. Me manda aí pra eu ver como é que você tá escrevendo, tá? É porque eu tô fazendo papel, né? É Isso, o mas que eu manda tô uma foto, fazendo. não tem problema. Eu tô fazendo a raiz do x mais 4, do x mais 4, e Sim, agora sim, eu tô vendo que você tá pegando a ideia, mas eu gostaria que você mandasse a foto mesmo assim, tá? raiz do x mais 4. Aí na prática vai virar x mais 4 menos 4. E aqui vai ficar x vezes x mais 4 mais 2. E aí, corta, 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 corta. Vai ficar um sobre raiz de x mais 4 mais 2.
Aí eu posso substituir o x por zero. Raiz de 4 mais 2, que é 2 mais 2, 1/4. Pronto. Aí deu 1/4. 1/4. Exatamente. Muito bem. Então, vamos continuando as técnicas ninja aqui. Deixa eu voltar. Beleza. Tem que falar de limite notável ainda. Cadê? Aqui, beleza. Então, uma outra técnica que aparece bastante é quando a gente tem assim, ó, raízes diferentes, de diferentes índices, né? Que é a raiz cúbica, que é a raiz quadrada, né? Então, não dá para cortar diretamente, porque raiz assim não se corta. O que dá para fazer é entender que é possível fazer uma mudança de variável. Se fizer uma mudança de variável, isso aqui deixa de ser raiz, vira polinômio, já facilita muito a vida já. Polinômio é muito mais fácil trabalhar do que raiz. Então, P na sexta é no lugar do x ali, colocando P na sexta no lugar do x, fazendo essa mudança de variável, né? Você vai agora ter t quadrado em cima e t ao cubo embaixo. Então, beleza, isso aqui é muito mais fácil de trabalhar. E, claro, depois você pode, né, voltar para t, né? Ou melhor, voltar para x, né? Depois que fizer as manipulações e tal. Uhum. Porque, por exemplo, aqui no livro, ele simplesmente escreve isso. Só que isso aqui não é tão evidente, sabe? Eu vou te mandar um arquivo aqui. Eu não entendi o que ele fez aí, não. Pois é. Por isso que eu tô falando, não é evidente. Eu vou te mostrar, eu vou te mandar um arquivo aqui, onde tem um monte de produtos notáveis. O que ele fez aqui foi reescrever tanto de cima como de baixo com produtos notáveis para depois cortar os fatores que davam problema, né? Porque se você jogar um aqui, continua dando 0/0, né? Uhum. Quando o x tende a 1, t a sexta também tende a 1. Então continua dando 0/0. Então existem duas formas de fazer esse problema. Uma é você conhecendo os limites notáveis. Então o de cima você até conhece, a gente estava trabalhando até agora. T mais 1 vezes T menos 1, beleza. Agora o de baixo, né, como é o cubo, a gente não conhece muito bem. Então lá nesse arquivo que eu te mandei, tem dois limites notáveis envolvendo T ao cubo, né? Pode olhar lá. Vai estar escrito como A ao cubo menos B ao cubo. O A seria o T, o B seria o 1. Sim. Porque 1 e 1 ao cubo é a mesma coisa, né? E 1 ao quadrado também. Então por isso que a gente consegue fazer produtos notáveis com esses caras. Sempre consegue, né? Se tiver um número aqui. A questão é que com 1 fica muito mais fácil. Porque 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1. Então você abre lá o arquivo que eu te mandei, você vai ver lá uma linha que está dizendo que A ao cubo menos B ao cubo é igual a A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B quadrado. Foi isso que ele fez aqui. Uhum. Daí o que que aconteceu? Os T menos 1 que aparece desta coisa se cortaram. Sobrou só esses carinhas aqui. Então cortou-se os fatores iguais de cima e de baixo, sobrou só esses dois carinhas. Daí Sim. apareceu a resposta. Só que tem um problema. Como é que você vai decorar todos os produtos notáveis, né? Então não dá para ter certeza que vai cair um produto notável Eu razoável. saiba ou não saiba, né? Se for mais simples, vai ser beleza, mas se for mais complexo, eu posso me enrolar. Exatamente. Então, o que a gente vai ter que saber fazer, isso com certeza tem que saber, é a divisão de polinômios, né? Então, eu tenho esses dois polinômios aqui, eu posso dividir. Só que tem um problema, né? Eu não consigo dividir um polinômio que tem um grau maior por um grau menor por um de grau maior. Então, eu tenho que lembrar que isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre t ao cubo menos 1 sobre t ao quadrado menos 1. Isso é um fato da matemática lá, propriedade de fraçãozinha, né? Não é nem coisa de polinômios.
Daí sim, agora eu vou fazer essa divisão aqui. Pode me explicar essa inversão aí que eu não entendi? Tu pegou. Entendeu? Entendeu? Sim. Faz isso aqui o tempo todo para resolver continha de fração, certo? A gente pega o de baixo e multiplica invertido. Então, para que este cara aqui vá para cima, ele tinha que estar embaixo, né? Que nem o D aqui, que estava embaixo, veio para cima, certo? Uhum. Isso. Muito bem. Claro que tem polinômio e tal, causa essa confusão, mas é a mesma continha que a gente faz o tempo todo com fraçõezinhas, né? Fração de fração multiplica a fração de baixo, né? Invertida. Mas aí, só. Mas quem seria o AB e quem seria o CD nesse caso aí? Um, esse é esse, certo? Ele vai ficar. Beleza. Então agora a parte da divisão. Divisão de polinômios. Você lembra como faz? Não. Aí você vai ter que fazer o seguinte, assim. Vai ter que pensar. Qual número multiplicado por t ao quadrado vira t ao cubo? T. O que na realidade, né? Não é um número específico. O que eu tenho que multiplicar por t ao quadrado para virar t ao cubo? Da mesma forma que a gente quando tá pensando divisão, né? Qual Seria, número eu tenho que multiplicar por 3 para virar 6? É o 2. seria o T, né? Mas aí vai Exatamente. passar direto. O t Ah, não. vezes t ao quadrado dá t ao cubo. Tal qual numa divisão, eu coloco menos a resposta aqui, eu vou ter que colocar menos a resposta que der aqui. Então, vai dar, eu vou colocar menos t ao cubo. Só que eu tenho que multiplicar pelo menos um também. Sim. Menos T. Então vai dar menos t. Vem pra cá mais t. Beleza? Uhum. Aí fazendo essa subtração aqui, o t ao cubo menos t ao cubo desapareceu. Vai sobrar quem? Vai sobrar o t T menos um. menos um. Esse é o resto, né? Esse é o resto, muito bom. Então, o que que acontece aqui, veja? Significa que, em outras palavras, T mais T menos um. Por isso? vamos lá, aqui é meio bruto o esquema. A resposta dessa divisão deu t, e daí teve o resto, como você disse. Só que o resto de uma divisão, ele é um pedaço que vai ser dividido pelo divisor. Uhum. Da mesma forma que se eu tivesse, por exemplo, dividindo 7 por 3, daria 2. 6, resta 1. Então, digamos que seja R$ 7. A resposta aqui dos 7 terços vai ser 2. Só que esse R$ 1 que sobrou vai ser dividido para as 3 pessoas, certo? Ah, tá. Matematiquinha é assim. Uhum. A gente só não fala muito disso, né? Mas é isso que acontece. Ah, então significa que é isso aí. Isso aí seria isso. Beleza. Agora o que que rola aqui? Isso aqui tá num esquema bonitão, né? Que a gente sabe que o cara de baixo ali é isso aqui, olha só. Ah, é, vai cortar. Corta. Então vai ficar T mais um sobre T mais um. Aí que é Claro, vamos meio. lembrar que isso estava na parte de baixo, né, da função aqui, como eu estava te explicando. Uhum. Ah, é, mas tu tá em T, né? Tu não tá em X ainda, né? Sem problema. Dava para resolver em T, porque, de novo, né, quando a gente faz uma mudança de variável, ó, quando a gente faz uma mudança de variável, a lógica matemática é a mesma, se a gente estiver falando do mesmo limite. Então aqui, essa função eu só troquei o nome, o x virou t na sexta. O limite continua tendendo para 1, né? Se o x tende a 1, o t também tende a 1. Então eu posso resolver em x ou em t, tanto faz. Então a questão aqui que eu vou resolver em t mesmo, dane-se. Vai Peraí, ficar volta aí, 1. volta lá, só pra eu entender. Se Não, ó, X, é simples, cara, ó. 1 elevado a 6 dá quantos? Não dá 1. sim, Então,
Mas O é x isso. tava, se o x tende a Ah, um, mas isso porque é um. Mas se for 2 elevado a 6 já vira outra daí coisa. já é outro bicho. Daí você vai ter que jogar esse cara ali. Se você quiser fazer em T, entendeu? Se fosse 2 elevado a 6, você ia ter que jogar o 64. Porque você tá mudando a variável, continua a mesma coisa. Só mudou o nome, né? Então, só mudou o nome, realmente só mudou o nome. É como se eu estivesse chamando isso aqui de coração em vez de x, entendeu? Uhum. Então, se o x tende a um, eu estou elevando a, né, como x é t elevado a 6, né? Então, é como se eu fizesse a raiz de 6 aqui. Porque t é isso. T Sim, é igual a x, raiz sexta de x. Então, eu sim. tenho que fazer a raiz de 6 do um também. Quem que é a raiz de 6 do um, né? É um. Então, nesse caso aqui, Mas aí, por exemplo, o x está tendendo a um, né? Você tá querendo, o x está tendendo a um. E o t estaria tendendo a raiz. Entendeu? Esse é meu raciocínio que não está fechando. Com o x, você já tem qual é o limite? Qual é a tendência que o x tem que ir em que direção? Direção tem que ser um. Você quer o limite ali quando x igual a um. Mas e o limite do t? t tende a um. Raiz sexta do um. De um é um. Ah, tá. Nesse caso é um, né? Ah, mas se fosse o outro número, seria o resultado também dessa equação. Raiz sexta do número que foi usado para o x tender, né? Se fosse, por exemplo, tira a raiz sexta, botar raiz quadrada. Vamos dizer que se fosse x tendendo a 16. Aí, se eu criasse um t, que é raiz quadrada de x, o t seria tendência da raiz quadrada de 16, seria t tendendo a 4. Exatamente. Entendi. Mas se tiver BO com isso, volta, né? Tranquilo. Por exemplo, aqui que a gente já cortou, veja, como eu estou lhe explicando, quando a gente corta, a gente está destruindo a indeterminação, normalmente. Então, sempre. Conseguiu cortar funções, destruiu a indeterminação. Então aqui eu já sei que não tem mais determinação. Uhum. Né? Se eu jogar um aqui, olha só o que vai acontecer. Vai ficar um. Não tem mais sinal de menos, né? Para matar as coisas. Vai ficar um. hum, Sim. mais um. Sobre um mais um. Então vai ficar um sobre 3 meios. Não. Um mais um meio é 3 meios. Uhum. Então vai ficar 2 terços a resposta. Daí, tudo bem, fechou. Só que se a gente lembrar que o x, o t na realidade é raiz sexta de x, como eu estava te explicando agora há pouco, eu posso vir aqui, trocar esse negócio por raiz sexta de x, se tu quiser. Vai dar no mesmo, né? Certo? Vou jogar o 1 lá e vai dar a mesma resposta. Entendi. Beleza. Então, esse é um tipo. Tudo que a gente viu agora foi indeterminação de tendendo a zero, né? Elas, ou melhor, indeterminações que são zero sobre zero. Só que a gente tem determinações de infinito por infinito também. Além das outros tipos, né? Por exemplo, essa da tua lista aqui, perceba, né? Se a gente usar aquela propriedade de limite da multiplicação, multiplicação dos limites, isso aqui vai ficar infinito, isso aqui vai ficar zero. Então Então, você vai ter uma determinação de, a princípio assim, num primeiro olhar, né? Infinito vezes zero, né? esse Euler elevado a menos x, tu falou que vai ficar zero. Eu não consigo entender isso. Toda função exponencial tendendo a um número pequeno dá zero. Mas isso você tem que conhecer a função, não adianta. Toda função exponencial é isso aqui, ó. Seja Euler, seja qualquer número maior que um na base. Então, se eu tiver por exemplo, 2 na menos x, vai dar isso aí. Então, lá no infinito vai pro zero, né?
Então é o comportamento da função quando os números são muito grandes, tende a ser zero. No caso, tu falou menor que 1. No caso, você vai Maior que ter... 1. 2 é um número maior que 1. Daí acontece isso. Então tu vai ter um pedaço da função que vai para o infinito, ou tu vai para zero. Bem, ocorre que a gente ainda tem algumas outras técnicas, mas existe uma técnica mais geral e bem poderosa, que por sinal é a que eu vou utilizar para resolver aquilo, que não está nessa primeira parte de limite aqui. Ela funciona a maioria das vezes. Ela está mais pro meio da apostila aqui, deixa eu te mostrar. Está no capítulo 4. Isso. Que é a regra de L'Hopital. Já ouviu falar da regra de L'Hopital? Não. A regra de L'Hopital, ela necessita que você saiba a derivada para resolver. Então, por isso que ela é uma técnica um pouco mais avançada. Só que ela, se você sabe derivar, facilita muito a vida do que ficar fazendo todas aquelas técnicas lá que eu estava te mostrando. Então, por exemplo, aqui, eu tenho esse limite aqui. Eu vou ficar utilizando técnicas? Posso utilizar, vai ser trabalhoso, mas resolve. Agora, se você conhece o L'Hopital, regra de L'Hopital, a coisa sai mais fácil. A regra de L'Hopital é o seguinte: você vai pegar a função que está dando a indeterminação e vai derivar a parte de cima dela e derivar a parte de baixo dela separadamente. Então, quem é a derivada de 1 mais x? Tem que saber a derivada aí, né? A derivada de ln de 1 mais x vai ser isso aqui. E a derivada de x dá 1. Uhum. Então, resolvendo aqui, vai dar 1. Ou seja, se você saber derivar, sai muito fácil esses limites, entendeu? Pelo menos a maioria deles. Veja que realmente era uma determinação, né? Se eu jogasse zero aqui, zero sobre zero. Mas na primeira derivadinha que eu fiz em cima e embaixo, a indeterminação já desapareceu. Às A vezes, como derivada... esse... Quê? Teoricamente, a derivada naquele ponto do limite, ela bate no mesmo ponto, é isso? A função que vai derivar no ponto do limite, ela vai bater no mesmo ponto, por isso que o limite é igual? Não. Não? A regra de L'Hopital tem uma teoria matemática bem profunda por trás, não é isso. Até porque a gente não está derivando a função. A derivada dessa função não é isso. O que a gente está fazendo aqui é a derivada da de cima e da de baixo separado. Se eu fosse fazer a derivada dessa função, daria outra coisa. Ah, tá, entendi. Bem, às vezes a primeira derivada não resolve. Por exemplo, aqui não é o caso, mas tem outros casos aqui, ó. Por exemplo, isso aqui cheio de es. A primeira derivada não vai resolver. A hora que eu jogo zero, dá zero sobre zero. Beleza, tem determinação, tem que fazer alguma coisa para tirar da indeterminação. Vamos fazer a regra de L'Hopital. Vamos derivar, então. Derivou esse cara, virou isso. Derivou o cara de baixo, virou isso. Continua a indeterminação. Não é zero sobre zero. Deriva de novo. Derivou o cara de cima, virou isso. E o de baixo, quando derivou, esse cara. Continua do mesmo. Continuou, deriva Tá, de novo. Agora já não tem mais determinação. ok. Esse termo aqui não tem determinação, ele dá 2. Então significa que o limite desse monstrinho aqui é 2. Beleza? Beleza. E assim vai, então tem que saber derivar. Eu lembro de tu resolver umas derivadas comigo na outra aula, né? Então, esse é o ponto. Quando tu mostrou ali a derivada, se for uma equação simples, tipo x ao quadrado, não sei o que lá, eu derivo, mas nesse caso aí, você bota, por exemplo, eu elevado a x, eu jogo o x para frente, tipo, x menos um para frente, vezes Euler, tipo, A olha, gente vai revisar a derivada então. Mas já que você lembra das derivadas simples, é, estamos na página 169. Depois a gente volta para isso, tem que revisar a derivada. Eu acho que você consegue então resolver já uma aqui. Opa. Cima. Aqui, olha só. Tem muita coisa, velho. Mas a regra de L'Hopital vai nos salvar. Senão a gente ia ficar muito tempo em derivados. Por exemplo, essa aqui, ó. Não, essa aqui não. Essa aqui tem x. Essa aqui.
XY, essa aqui. Essa aqui a gente consegue utilizar a regra de L'Hopital, tá? Então, vai lá. Você tem que derivar em cima e embaixo, beleza? Beleza, é o Então, 5 derive e joga o infinito, vê se vai dar indeterminação. Se der indeterminação de novo, deriva de novo. 1, 2, ele sai. O x está tendendo ao infinito. Vai continuar? E de novo. É, caramba, que doideira isso. Não sei se é isso, né? Hum. Eu não sei se eu fui certo ou se eu errei. É, deu 1/1. Bem, eventualmente apareceria, né? Isso. Agora, o problema é o seguinte: você deve ter esquecido de alguma coisa na hora de derivar. Essas potências ali caem, né? 1/1, acho que não é o caso. Me manda aí o. O que eu fiz, né? É, Eu devo então ter acho que feito você alguma derivou coisa. errado aí, esqueceu de passar multiplicando alguma coisa. Deve ter derivado errado mesmo. Cara, eu fui misturando também conceito de TI com conceito de matemática. O que eu fiz foi o seguinte, eu mandei para tu. Eu só peguei o expoente, desci e arranquei o resto e deixei o x. Ahn, não, mas e esse 2 e esse 5 multiplicando ali? Como é que eles desapareceram assim? 2 e o 5 multiplicando. Ah, eles ficam, então? Quando tu corta o x, tu corta só o x, o número fica, né? Então ficaria. E não esquece o sinal, né? E, pô, mas é que tá bem errado. Deixa A eu... ideia eu vi que tu pegou, mas tá Faz aí, errado o que tu fez. faz aí para mim, pra ver. Bem, é, quem que é a derivada do cara de cima? O 5 morre porque é constante. E esse 2 cai, né? Regra do tombo. Uhum. 2 cai, então vai ficar 2 vezes 2 menos 4 ali, né? X. E o de O 2 baixo. entra multiplicando o que está multiplicando o x. Regra do tombo, o número do expoente cai multiplicando o termo, né? Uhum. Aqui é a mesma coisa, então. Vai ter o 2, vai pra frente, vai ficar 10x. Uhum. Daí fica, claro, 2 menos um em cima, que é um, né? E aqui, Mais 3. só o mais 3, exatamente. Se eu jogar o infinito nisso, ainda vai dar infinito por infinito. Sim. Então eu tenho que derivar de novo. Então quando eu derivo de novo, vai ficar menos 4 e lá embaixo 10. Sim. Ah, -4/10. Beleza. Então essa é a resposta, entendeu? Uhum. Não precisou nem jogar depois do infinito, até porque não tinha lugar para jogá-lo, né? Mas a ideia é essa. Então, se fosse para fazer uma técnica aí de resolução, seria meio chato, porque teria que ter muito detalhe aí de divisão e tal. Mas a ideia é essa. Bem, então você percebeu que derivar é com certeza a parte mais importante de tudo, né, que você precisa. Tudo. Então, para integrar, você precisa saber derivar. Para fazer limites mais rápido, você precisa saber derivar. Então, vamos focar em derivada. Beleza. É, deixa eu pegar aqui. Beleza, o limitinho já tá indo, então. Deixa eu pegar os negócios de cálculo aqui. Bem, derivada tem um monte de teoria por trás que eu vou meio que pular. O importante aqui nesse primeiro momento é saber fazer as técnicas de derivação. Então, vamos lá. Regras de derivação aqui. Primeira regra que você precisa saber.
derivada da função constante. Já acabamos de ver isso aí. Que é zero, simplesmente, né? A ideia de ser zero é o seguinte: quando a gente tem uma derivada, nós estamos buscando uma taxa de variação, né? Uhum. Qual que é a taxa de variação de algo que é constante? Por definição é zero, né? O que é Zero. constante não varia. Então, por isso que a derivada de uma constante é zero. Uhum. Então, por exemplo, a derivada da função 10 aqui é zero. Óbvio. Essa aí você já sabe bem. Essa aqui é a regra do tombo que eu estava te falando, né? Isso aqui é a regra mais importante, é a que mais aparece. Uhum. Então, tem que saber direito. Tipo, você sabe a lógica, mas você não conseguiu aplicar ela lá, né? Naquele problema. Uhum. Então, qual que é a lógica É que aqui? eu confundi, cara, com o conceito de TI, que é, não sei se você ouviu falar de OSão e tal, porque você está tentando determinar o tempo de execução de um algoritmo, você só pega o expoente, você arranca tudo e deixa só o expoente, entendeu? Para saber o tempo de execução do algoritmo. Eu confundi os dois conceitos. Mas agora eu entendi o que tu falou. Isso. Exatamente. Show de bola. Então, ó, a gente fala assim, que é a regra do tombo, porque o n que estava em cima caiu aqui para frente, né? Uhum. Multiplicando então a função, se tiver um número ali, multiplica o número que tiver ali também. N menos um em cima, beleza? Beleza. Então, tá aqui toda a prova, dane-se a prova. Aqui, um exemplinho. X elevado a 7 caiu 7. X elevado a 7 menos um em cima. Aqui, olha só, funciona a mesma. Essa regra é o que faz o x dar 1. Só que é chato aplicar no x, né? Você tem que pensar assim: x está elevado a 1. 1 caiu para frente multiplicando, ficou 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Né? Ou seja, 1 vezes x elevado a 0. Zero, que é um. E x elevado a 0 é 1. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Uhum. Beleza. Beleza? Uhum. Bem, aqui está a mesma regra, só que com o número na frente, você já entendeu, então não vou ficar falando disso. Derivada da soma, soma das derivadas, parecido com aquilo que eu te falei do limite. Né? Parecido não, é a mesma coisa. Beleza? Se você tem, então, uma sominha, como é o caso aqui, você pode fazer o limite de cada uma separadamente. Também pode fazer a derivada de cada um separadamente, somar tudo, né? Isso, agora a questão é o seguinte: baseado no que você já sabe de derivadas, as coisas que eu te falei, você acha que conseguiria resolver um problema como esse se ele aparecesse agora na sua prova? Sempre pergunto isso para os meus alunos. Para fazer a derivada, deixa eu ver. Só que aí agora tá com uma raiz cúbica ali em cima do x, né? O problema é a raiz, lembre-se que a raiz ela pode ser escrita como uma potência fracionária, né? Sim. Ó, ele transformou o raiz cúbica de x em x elevado a um terço. Isso é uma regra de potência lá que a gente aprende na escola, isso não tem nada a ver com cálculo, né? Sim, sim. Transformou isso aqui nisso. E daí faz a derivada, sacou? Ó, Uhum. cai um terço menos um. Vai o 2 aqui, 2 menos um. Era 7, derivou, deu zero, né? Daí faz alguma manipulaçãozinha, isso aqui já vale como uma resposta certa. Mas se quiser voltar para a raiz, volta, né? Tanto faz. Isso aqui eu prefiro essa forma até. Bem, legal, né? Então tá aqui um exemplinho de Pera. derivada. Volta ali só para eu entender o que aconteceu ali, no exemplo anterior. Tem um pulo, calma E, aí. cara, Um terço, aí tu fez x elevado a um terço menos um. Um terço menos um vai dar menos dois terços, né? e daí ele foi para baixo por regra de potência, né? Tem um expoente negativo, tu pode trocar a posição que ele tá na fração, né? Isso é regra de potência, não é regra de cálculo. Não sei, Então, me enrolei com essa regra. Calma aí. é esse negócio aqui, né? Que A elevado a menos um é a mesma coisa que um sobre A. Para deixar mais genérico, A elevado a menos N, um sobre A na N, certo? Regrinha de potência. Beleza. Eu te enviei isso e agora eu vou te pedir para fazer uma. Vamos ver se tu pegou a ideia. Eu preciso ir no banheiro, estou um pouco apertado. Beleza. Na volta, se tu conseguir me resolver isso aí, eu te mandei aquela lá que tem o passo a passo de uma bem parecida, tá? Conseguindo resolver isso, a gente pode ir para técnicas mais avançadas já. Já volto. Então vamos lá. Desculpa, x ao quadrado. Então
Isso é uma análise pública. Eu tenho que, na verdade, X, 2 vezes 1/3.
E aí, conseguiu fazer a derivada? Então, fiz. Aí, seguindo o teu exemplo no fim, ficou. Tu tá falando, mas eu não tô te ouvindo, que estranho. Alô, tá ouvindo? Ou é eu que tô falando? Ou é você que tá falando? Deixa eu testar aqui esse problema no meu fone. Alô, 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 Estranho. alô. Bem, e aí, conseguiu fazer? Tá me ouvindo, mas ou não? Tô. Alô, Alô? Tu não tá me ouvindo? eu tô te ouvindo, tu tá me ouvindo? Eita, por algum motivo aqui parou. Agora voltou. Tá me ouvindo? Alô, tá ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você me ouve? Ah, beleza, então. Vamos lá, então. Você conseguiu fazer essa derivada? Consegui, ficou 42x à sexta mais 2 sobre 3 raiz cúbica de x. 2/3 raiz cúbica de x? Eu também não sei o formato final que você botou, né? Mas, Bem, isso não importa. Só deixa eu ver se é isso mesmo. Que essa parte da raiz aqui eu não fiz. É 2/3 x na 2/3 menos 1, que pode ser entendido como menos 3/3. Então vai ficar 2/3 x na menos 1/3, que pode ir para baixo, né? X a 1/3 que vira a raizinha lá embaixo, né? Raiz cúbica, beleza, isso mesmo. Ótimo. Entendido. Então agora que vimos essa técnica, vamos ver então outras regras aqui também muito importantes, necessárias. Regra do produto. Então, olha só, lá quando a gente estava vendo limite, a gente estava falando que o limite da multiplicação era a multiplicação dos limites. Beleza. Aqui na regra do produto não vai ser isso, não. A regra do produto, olha só, você vai ter a derivada da primeira função vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Ok? Então, é isso. O legal de fazer a regra do produto é que a gente pode fazer ela separadamente, entendeu? Com funçõezinhas menores, o que facilita a vida. Por exemplo, vamos ver essa aqui. Claramente a gente vê a multiplicação de x ao quadrado por raiz de x. Então dá para aplicar a regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda, que é a raiz, né? Vezes a primeira normal. Então, fazendo separadamente aqui vai ficar 2x vezes a raiz de x mais x ao quadrado sobre isso aqui, que é a derivada do x elevado ao meio, né? Da raiz de x. E deu isto. Muito bem. Bem, note que neste caso específico, nós tínhamos x ao quadrado e x elevado ao meio, ou seja, bases iguais. Nas bases iguais você pode somar os expoentes. Sim. Então, né, somando os expoentes aqui desta função, dá para deixar tudo dentro de um x só, né, vamos dizer assim, e aplicar a regra do tombo. Isso.
Só que o que acontece, né? Nem sempre dá para fazer isso. Mas Eu é o vou caminho fazer mais um. fácil, né? Se der, é mais fácil do que o Se outro, der né? é mais fácil, exatamente. Então eu vou fazer um exemplo aqui. F de x igual a x ao quadrado mais um vezes x ao cubo mais 2x mais 3. Bem, um jeito de fazer isso aqui é a distributiva. Isso vai virar uma função só, né? Sem o parênteses. E daí você resolve cada um dos termos, a derivada de cada um dos termos. Dá pra fazer isso. Só que, particularmente, eu acho meio chato, trabalhoso, e daí a gente não vai usar a regra do produto. Então, vamos identificar aqui quem é quem, né? A gente pode dizer que essa aqui é a G, né? Então, vou dizer que G é esse cara aqui. X ao quadrado mais um. Tá multiplicando outro cara, então vou usar a regra do produto. Bem, quem que é a derivada do x ao quadrado mais um? 2x. 3x. Esse cara aqui é o h, então. X ao cubo mais, opa, mais 2x mais 3. Quem que é? Com a galinha. Popó. Vai ser 3x ao quadrado mais 2. Daí, a regra do produto nos diz o seguinte: se eu tenho uma função que eu consigo identificar como uma coisa vezes outra, a derivada vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Daí, no nosso caso, é só pegar os caras agora e multiplicar. É esse vezes este normal. Vamos colocar um parênteses para não dar cagada, né? Mais a derivada da segunda. Vezes a primeira normal. Pronto, daí isso aqui é a derivada. Agora vai da sua vontade, né? Simplificar ou não. Eu não simplificaria. Porque se pede assim, derive. Isso aqui já está derivado, entendeu? Agora, se derive e simplifique, daí teria que fazer as multiplicações chatas aí e tal. Mas a princípio, assim sai bem mais rápido, né? Sim, Pegou a ideia? peguei. Maravilha. Então vamos fazer um exemplinho aí no mesmo estilo. Estilo Dre. Plim, 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 plim. Vai ficar x ao quadrado mais um, por exemplo, aqui vezes a raiz de x. Vamos ver. Daí, né? Posso até tirar do parênteses esse cara aqui. Então, eu acho que você já entendeu os esquemas, mas de toda forma, eu vou enviar esse arquivo aqui para você, para que você possa olhar aí no seu zap. Derivada da primeira. Faça aí com cuidado, hein, para não cometer erros. Escreva como se estivesse escrevendo para uma prova. Derivada da primeira. C2x vezes a segunda. X mais. Mais ou vezes mais. Mais a derivada da segunda. A segunda é um meio, né? Então, é um meio. O x tá ficou com meio. Vezes a primeira. Mais. Aí ficou 2x vezes raiz de x mais meio vezes x ao quadrado mais 1. Beleza. Beleza? Vamos agora para a regra do quociente. Ela segue uma lógica parecida. Então, se você tem a divisão de termos, o que acontece? Derivada da primeira, ou melhor, derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos derivada da de baixo, vezes a de cima normal. Cuidado aqui, hein? E no outro problema, como era mais, como os sinais eram iguais, não fazia
diferença, né? Quem que você derivava primeiro ou não. Aqui, o sinal de menos sempre acompanha a derivada do de baixo, o termo que está derivado do de baixo, tá bom? E daí dividido pelo de baixo normal ao quadrado. Muito bem. Beleza. Então, é isso. Agora, continuando aqui, vamos ver um exemplo. E ó, derivar isso aqui. É por isso que eu estava te falando que lá na regra do L'Hopital, não era a derivada da função. Uhum. Para fazer a derivada de uma divisão é essa regra aqui, a regra do quociente. O L'Hopital é você derivar o termo de cima e o termo de baixo, que é muito mais fácil do que fazer isso aqui, né? Ah, tá. Aí sim, aí que você está derivando a função inteira, né? Exato. Então, vamos lá. Vai ficar derivada do de cima, que é este, vezes o de baixo normal, menos derivado de baixo, vezes de cima normal, pelo de baixo ao quadrado. Então, deriva os terminhos aí, do x quadrado mais 2 dá 2x, do 3x dá 3. Isso aqui é um erro de digitação, tá? Não tem esse apóstrofe aqui. E pronto, né? Aqui já tá a resposta certa. Isso aqui já é a resposta. Agora, se a gente quiser, dá para simplificar, né? Mas eu não recomendo ficar abrindo o termo de baixo, não, tá? Isso aqui aberto normalmente não simplifica nada. Então, é isso. Muito bem, regrinha do quociente aí. Bem, como você já entendeu a regra do quociente do produto muito bem, eu vou pôr um desafio aqui. Só que esse desafio não vai caber aqui, caso eu tente fazer. Então, eu vou abrir outro arquivo. Bem, vamos ver se você consegue começar. Se você não conseguir, eu faço, depois te peço para fazer outro parecido. Não tem nada que a gente não tenha visto ainda. Então, vamos lá. X mais 1 vezes x ao quadrado mais 2x dividido por x ao cubo mais 3x ao quadrado. Ok? Uhum. Então perceba que ao mesmo tempo você tem regra do produto e regra do quociente, certo? Certo. Então, bem, boa sorte aí, mas a minha recomendação é que você faça então primeiro a regra do produto, né? Entendendo que você vai ter que fazer as duas regras, né? Porque, tipo, se a gente estava pensando ali naquela regra que eu acabei de ensinar, né? Entendendo que quando você tem uma função, que Caramba. é g sobre h, né? A derivada é g' menos h' dividido por h ao quadrado, certo? Uhum. Então você precisa da derivada do cara de cima, que é o g'. E a derivada do cara de cima aqui vai sair por regra do produto, ok? Uhum. Então é isso. É só um problema um pouco mais longo, assim, mas não é difícil. Beleza? Então a Beleza. ideia é essa. O gelinho aqui, no nosso caso, né? Vai ser com a regra do produto. Ele? Sobre X. Então, bem, passa aí, né? E aqui você vai ter que manter um nível de organização muito alto, porque vão aparecer muitos termos, né? Aí você me envia. Então, vou chamar GX. Isso. Derivada do primeiro. Segundo. 2x. Mais 2. Mais. Derivada do segundo. X. Não, peraí. Derivada do primeiro. Ixi. Derivada do primeiro. Segundo normal. X vezes 2x. Mais. Agora. Primeiro.
Esse derivado do segundo. Mais x, mais 2. Esse é o de linha. Agora, o H ali é o mero 3x ao quadrado mais 6x. Agora que eu tenho o G no H ali, eu tenho que aplicar o da divisão. O da divisão é a derivada desse primeiro. Não, peraí. Eu já derivei. Isso. Então, é isso. Já está derivada. Derivada do primeiro. Isso aqui. X2 mais 2x. Cara, vou distribuir isso aqui para ficar mais fácil. É 2x ao quadrado mais 2x mais 2x ao quadrado mais 2. Isso aqui dá 2x ao quadrado mais 4x mais 2. E aí vai para somar tudo isso. Aí isso aqui junto vai dar 3x ao quadrado mais 6x mais 2. Mais fácil. Então, a derivada primeiro é o 3x ao quadrado mais 6x mais 2. Esse é o derivado da primeira. É, o segundo. E o segundo. X ao quadrado mais 3x ao quadrado. E tudo isso aqui vai menos derivada do segundo. Que é a derivada do segundo. Uma galinha. Que é 3x ao quadrado mais 6x. Elevado a segunda vezes o valor do primeiro inteiro, né, que vai ser. Deixa eu distribuir aqui para ficar mais fácil também. X ao quadrado mais 2x ao quadrado mais x ao quadrado mais 3x mais 3x ao quadrado mais x, esse é o valor. Então vai ser x ao quadrado mais 3x ao quadrado mais 2x. Então, tudo isso aqui sobre o segundo ao quadrado. Ou seja, o x ao cubo mais 3x ao quadrado. Foi. Legal, manda aí então. Corta os dois. Acho que dá. Não, não dá não. Achei que daria para cortar, mas não. Dá para cortar? Deixa eu mandar Bem, para vamos você. evitar cortar porque é meio trabalhoso, né? Deixa eu mandar para você. Vamos ver aqui. Bem,
Eu comecei, Aí, me explica aí o que você fez. eu comecei calculando tanto a derivada do numerador quanto a do denominador. E aí já separei os valores para saber quais eram, né? O g de x e o h de x. Beleza. Aí Beleza. eu calculei. Parece que tá certinho aqui mesmo. Aí Porque a depois. primeira daria um mesmo, né? Sim, ok. Daí você deu até uma simplificada, pelo que eu tô entendendo. Ou não, não sei. Tá meio muito organizado aqui. Foi, eu tinha botado um, mas aí eu cortei depois. Aí É, depois eu percebi que a derivada de g de x, eu podia somar logo tudo, né? Aí eu somei logo ela toda, aí ela finalizou esse 3x ao quadrado mais 6x mais 2, né, para ficar uma coisa só. isso. Então, esse Daí faz depois você simplesmente colocou na regrinha do quociente e pronto, né? isso, aí eu botei na regra do quociente, que aí foi a derivada Show. da primeira vezes a segunda inteira, menos a derivada da segunda, vezes a primeira normal, dividido pelo quadrado da segunda normal, da segunda normal, né? Perfeito, perfeito. Nada a acrescentar, nota 10 mesmo. Agora que a gente entendeu aqui essas regras mais básicas, vamos para uma regra que assusta muito a turma, que é a regra da cadeia. A ideia da regra da cadeia é o seguinte: eu às vezes não vou ter uma derivada que está exatamente igual às derivadas da tabela, ou a regrinha do tombo. Como foi até agora, né? Na prática a gente só fez a regrinha do tombo. Utilizar aí produto e quociente, mas derivar, né? A gente só derivou funções simples. Mas, por exemplo, isso aqui não é simples, né? Isso aqui não é direto, não dá para aplicar a regra do tombo direto aqui. Se fosse só a raiz de x, daria, mas não é. É a raiz de 5x mais 2. Então, você tem que usar essa ideia, né? Se fosse só a raiz de x, daria. Então, você vai reescrever essa função, fazer uma espécie de mudança de variável para algo que você saberia derivar. Então, é isso que ele faz aqui. Eu vou passar só por cima o que ele fez, depois eu vou explicar passo a passo. Uhum, Então, ele chama de u, o que está dentro, uhum. a função vira a raiz de u. Eu saberia derivar a raiz de u. Sim, Você já fez essa derivada hoje, ela fica um meio, u sim. elevado a menos um meio. Muito bem. Então, a ideia é o seguinte: uma vez que você define o u, define a sua nova função, você vai derivar essas duas coisas. Então, você vai derivar, acabamos de falar disso, e você vai derivar o u. E a regra da cadeia, né? Esse nome não está muito bem traduzido, mas Falhou a tua fala ali, tu falou assim que você define que o y é igual a raiz de u, aí falhou a tua voz, fala de novo. deu robô, ficou robótico ou ficou mudo? Deu uma mutada, assim, momentânea. Tá. Eu estava falando que você chama de u, você chama de. Então, essa nova função vai ficar raiz de u, e essas duas coisas a gente sabe derivar. Uhum, Então, vai ficar o que está aparecendo aí, né? Derivada do y em termos de u, ou seja, o dy du é isto, e a derivada do x é isto. Muito bem. E agora a ideia da chain rule, né? Chain rule, né? O nome em inglês é chain rule. A gente traduziu para regra da cadeia, mas é melhor entender como regra do encadeamento, né? Por quê? Porque tu vai colocar uma derivada multiplicando pela outra, encadeadas assim. E daí essas derivadas encadeadas te dão a resposta que você realmente quer, porque você não quer nem a derivada du dx e nem a derivada do dy du. O que você quer é essa derivada dessa função aqui em termos de x, você quer o dy dx, né? uhum. Sendo assim, né? A hora que a gente multiplica essas duas derivadinhas feitas aqui, ó, meio que corta o du com o du. E sobraria justamente só o dy dx, que é o que a gente quer, não é mesmo? Caraca, doideira. Sim. É meio tosco, porque na realidade isso aqui não é uma divisão, mas detalhes matemáticos. Vamos dizer que e corta os du, sobra o que a gente quer. Daí show, multiplica essas Na verdade, você derivadas. dá como se fosse a função da função, né? É, vamos dizer assim. Daí, pronto, acabou. A ideia é essa. Então,
a ideia é você conseguir construir a sua regra da cadeia aqui com funções que você sabe derivar parcialmente, né, pedacinhos. Então, eu vou, bem, entendido isso, né? Eu vou bolar uma aqui, depois eu vou bolar outra para ti. Então, vamos começar com uma simples, porque regra da cadeia também tem um monte de casos, né? Mas vamos começar com a simples aqui. Então, vamos pôr uma raizinha. Não, 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 vamos pôr raizinha, não. Vamos fazer uma mais legal ainda. Por exemplo, essa aqui, ó. Nossa, que número é esse? É, né? O que o aluno faria, o aluno que não estudou absolutamente nada, faria na hora da prova? Ele multiplicaria isso aqui 11 vezes e derivaria, certo? Que está elevado a 11. Uhum. Só que a gente não vai fazer isso, porque a gente ficaria o dia inteiro fazendo isso. O que a gente vai fazer é a regra da cadeia. A gente vai entender que dá para. Ou vamos dizer assim, mas se fosse simplesmente u elevado a 11, eu saberia derivar, né? E é só fazer a regra do tombo. Mas aí nem daria, porque também multiplicar 11 vezes, como é que tu ia aplicar a regra da multiplicação Não, 11? pô, regra do tombo sai fácil. X elevado a 11, quem que é a derivada? Não é 11x na 10? Hum. Só que aí você tem isso multiplicado, você tem 11 vezes multiplicados ali. Só Não dá- que não importa, né? Porque a gente está transformando numa coisa só, se a gente for chamar tudo de U, certo? Ah, sim. Bem, então a ideia é o seguinte, ó. U é igual a x ao quadrado mais 7x. É só a parte de dentro que eu tô chamando de U. Porque se a parte de dentro fosse U, a derivada sairia fácil. É, daí, com isso em mente, o que que vai rolar aqui? Vamos lá, vamos fazer a derivada. Vai ficar então du dx igual a quem? 2x mais 7. Derivadinha feita. Agora tu vai ter uma função que não é mais f de x, é f de u. Então agora é u a 11. Ó, isso aqui é de boa de derivar, né? Uhum. Em que é o df du? É u 11, u na 10. Mas eu não quero nem du dx, nem df du. Quem eu quero é o df dx. E pode ser escrito, veja só, como a multiplicação do azul aqui pelo vermelho. Porque a hora que eu multiplico esses caras, corta a corta, sobra só o df dx. Que é o que eu quero. Então é só pegar esses carinhas e multiplicar. Esqueça do parênteses. Claro, como eu quero em termos de x, eu tenho que voltar o u para x, né? Então u é x quadrado mais 7x elevado a 10, multiplicado aqui por 2x mais 7, certo? Uhum. Isso, acabou. Beleza? Esse já é o resultado, já. Já sabia. Esse é o resultado. Claro, você não vai fazer isso aqui 10 vezes, né? A gente não tá afim. Isso aqui já vale como resposta. Beleza? Beleza. Então, show de bola. Pegou a ideia, né? Então eu vou colocar uma aqui para você. Vamos lá. Fx igual raiz cúbica de x quadrado mais um. Tudo isso ao quadrado. Beleza? Beleza. Aí o que é que eu vou mexer no blockchain, né? Bem, eu vou te mandar aqui o que eu fiz. Esse na prática, se fosse na prática, se a gente não estivesse treinando a Chain Rule, seria mais fácil eu levar 2 terços e jogar o 2 terços para frente, né? Pode fazer, mas não É. vai dar. Porque você sabe a derivada de 2 terços de x. Não de 2 terços de x quadrado mais um. Ah, é? Pode fazer 2 terços aí, não tem problema. Até melhor, na real. Na real, quando você está fazendo cálculo, você sempre tem que transformar em 2 terços, beleza? Ou melhor, sempre tem que transformar a raiz em expoente fracionário, beleza? Uhum. Levar a 2 terços. Continua a mesma coisa, né? Se eu quisesse derivar, ficaria aí 2 terços.
de x ao quadrado mais um. Ah, tá, entendi. Aí eu vou ficar elevado a menos um terço, não resolveu nada, né? Não resolveu nada. Tá, então, vou chamar de x ao quadrado mais um. Então, devo dx, 2x. Aí, agora eu me enrolei. Devo dx, 2x. Ah, tá. Aí agora eu tenho um aqui. Então, vai ser o elevado a 2 terços. Então, dy du é igual a 2 terços de u. Chegando aí, me envia, hein? Uhum. E aí agora eu multiplico os dois. Então, eu tenho 2x vezes 2 terços de u, que é x quadrado mais um. É vezes isso. Então, 4x, 4x vezes x ao quadrado, 4x ao cubo, mais 4x sobre 3. O resultado que eu cheguei foi 4x ao cubo mais 4x sobre 3. Isso. Não sei. Manda aí que eu vejo. Belezas, vamos lá. Abrindo aqui. Abre. Aí você, bem, ó, cuidado, hein? Eu gosto de fazer as coisas escrevendo as derivadas que eu estou resolvendo, justamente porque indicam melhor, né? O que o problema tá. Primeiro eu Opa, tentei antes que fazer você. prática para entender o que aconteceu com o que você falou que não dá, né? Realmente não dá, né? Cheguei naquele ponto que tu fala assim, e aí, o que eu faço com x ao quadrado mais um elevado a menos um cubo? É, mas assim, ó, tipo, eu mostrei o du dx, o df du. Né? Você não escreveu, você simplesmente foi derivando. Mas foi só no começo, depois eu comecei a botar. Eu botei du dx, Ah. botei dy du. Ah, sim, sim, sim. Eu que comi bola, então, você fez certo. Beleza, belezas. Ah, calma aí, né? Aqui tá errado. É 2 terços, beleza. U elevado a 2 terços menos um, né? Ih, cara, Então vai ficar 2 terços menos 3 terços, né? Que é menos um terço. então saiu errado o resto. É, resolve. É, arruma aí. Mas não tem, não tá tão errado assim. Errou um ponto e errou tudo. É. Então, então, quando eu multiplicar, eu teria que multiplicar o 2x pelo 2 terços de x ao quadrado mais um elevado a menos um. Tá, mas aí como é que eu vou resolver isso? Eu vou deixar tudo junto. Vai ficar 4x vezes x ao quadrado mais um. Ah, não. Ele vai para baixo, então, né? Vai para baixo, calma aí. Vai ficar 4x vezes 3 vezes. Como é um terço, menos um terço, fica um em cima e desce o x ao quadrado mais um elevado a um terço, que é uma raiz cúbica, então poderia ficar 4x, 3 vezes raiz cúbica de x ao quadrado mais um. Beleza, aí cheguei em outro resultado, né? Deixa eu mostrar. Manda aí.
Aí, no caso, te mandei só o final, né? É, vamos explicar. Nossa, ficou meio tosco assim, né? Meio rabisqueira. Mas. É porque eu É. fiz em cima. É, o deu dx vezes o dy du. Deu dx é 2x, dy deu é o 2 terços de u elevado a menos 3. U é o x ao quadrado mais 2 elevado a 1 a menos 3. Aí, como está elevado a 1 a menos 3, o valor desce para o denominador e fica elevado a 1 a menos 1 sobre 3, correto? Correto. Então você pegou bem aí a regrinha. Pegou bem a regrinha, muito bem. Bem, agora que a gente manja altas coisas maravilhosas de derivada, vamos tentar fazer umas regrinhas do L'Hopital lá, né? Voltar para limite. Vamos lá. Vamos pegar uns L'Hopitais massas aí para resolver. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, meu velho. Você lembra que foi uma tristeza, né? Resolver algumas daqueles limites que eu estava te ensinando. Então agora você vai resolver os mesmos limites, mas com um L'Hopital, sacou? Por exemplo, ao invés de fazer daquela técnica lá, cheia de firula, você fazer só por L'Hopital isso aqui. Lembre-se que o L'Hopital é você derivar o cara de cima, depois deriva o cara de baixo, e daí testa de novo a tendência para ver se fica com indeterminação ou não. Ok? Beleza. Aí Então vai lá, vamos ver se vai chegar na mesma resposta. sobre 1, que é 2x mais 1. Se é 2x mais 1, arrancou o denominador, acabou a questão. Aí fica 2 vezes menos 3, menos 6, mais 1, 5. Deu 5 essa? Pelo que eu lembro, sim, menos 5. Menos 5, isso. Show, agora essa aqui. Aqui foi trabalhosa, né? E, tá, então, como é? 1x mais 2, 2 menos 2, isso é o mesmo que x mais 2 elevado a 1 meio, né? Mas isso dá menos 11 de 2. É, isso tudo sobre x. Bom, o x vai virar 1 quarto, então. O outro vai ficar 1 meio. É, o x sai, correto? Agora fiquei confuso, cara, por causa aqui. Não, calma aí. É, errou. Não dá para fazer isso, né? X mais 2 elevado a 1 meio. É, eu vou ter que usar aquilo, né? Aí tem que fazer U é igual a X mais 2. E aí, tem o dx vai ser igual a 1 e y vai ser igual a U a 1 meio. Então, dy du vai ser igual a 1 meio de U menos 1 meio, que é quanto que é U?
x mais 2 é elevado a menos um meio. Quando está elevado a menos um meio, ele desce. Vai ficar 1 vezes 2 vezes elevado a menos, que é raiz. Então, vou pegar esse resultado aqui. Ah, o outro deu 1 vezes 1. Então permanece igual. Então vai ficar 1 sobre 2 raiz de x mais 2. Qual era o limite? Zero. O limite era zero. Então vai dar 1 sobre 2 raiz de 2. E certo, era isso? 1 sobre 2 raiz de 2, o limite? 1 sobre 2 raiz de 2, isso mesmo, ó. Pô, legal, cara. Eu usei tanto a... Qual o nome que tu falou? Optown? L'Hopital. Optown? É, Tipo, L'Hopital, não. Looptown. Eu usei Isso. tanto o Optal quanto a Shenmue. Usei os dois. A Shenryu é provavelmente o que você vai mais usar para resolver derivada, velho. Agora, L'Hopital aí também parece bastante para resolver limite, né? Aproveitar. Ó, lembra que essa aqui foi uma desgraça completa de resolver? Né? Porque tinha divisão de polinômio e mudança de variável. Vamos ver como é que sai por L'Hopital isso aqui? Tá. Então vai ser. Isso é. Lembre-se que se não funcionar na primeira, você pode derivar de novo, né? Uhum. Mas você também pode fazer o seguinte, cara. Uma vez que você derivar, olha só, presta atenção no que eu vou falar agora que é importante. Uma vez que você derivar em cima e embaixo, você também pode simplificar depois, entendeu? Cortar, se der pra cortar alguma coisa, você corta, ou juntar os expoentes. Não precisa ficar Ah, derivando. entendi. Se acontecer, né? Da É, simplificação geral, algum possível corte. sim. Vamos lá. X elevado a um terço menos 1. Qual é a derivada disso? Um terço de x elevado a menos 2 terços. E o outro, meio de x elevado a menos 1 meio. X está me dando a quanto? X está me dando a 1. Nossa, agora eu me enrolei todo. Meio. Porque o de baixo sobe, de cima desce. Então, o meio de x ao meio sobre um terço de x a um terço. Mas fixo resolvendo. Não. Cara, olha isso aqui, é uma parte que eu acho que eu me enrolei. Vê se eu posso fazer isso. Eu acho que tá errado, né? Manda aí. Vou mandar para tu. Eu cheguei nesse momento aqui, ó. Eu fiquei enrolado aqui, porque Ahn, o que você está me mostrando aqui já é a primeira derivada. é. Daí, E aí, parece que é isso mesmo, parece que você derivou certo. E aí, qual que foi o problema? eu acho que o meio tinha que permanecer embaixo e o terço tinha que permanecer em cima, né? Mas não era um terço, era 2 terços, né? Não, no caso, como é que eu posso dizer? O que fica antes do x é qual o nome que eu digo? O um terço é o que do x? Ah, esse cara, o coeficiente, aham. Coeficiente. Então, o coeficiente, eu acho que ele tinha que permanecer no numerador, né? Porque o que aconteceu? Sim, sim, sim. Só quem troca é o cara que tem o potência Não, negativa.
Aí eu errei, então, nisso, né? Sim. Outra coisa que você errou também é que era menos 2/3 e aqui tá aparecendo 1/3, né? Ah, Então é, era para ser 2/3 aqui. também. Então, na Isso. verdade, isso aí deveria dar um 1/3 no numerador vezes x elevado a 1/2 sobre 1 Vamos sobre lá. 2. 1/3, como tem fração embaixo, multiplica invertido. Te ensinei isso hoje. E agora, como você tem potências iguais, né? Pode juntar os expoentes, o de cima menos o de baixo. Né? Bases iguais na divisão, diminui o expoente de baixo. Então vai ficar 2/3, x elevado a... Bem, vai dar alguma merda aqui em cima. Só que vamos lembrar que esse limite, o x tende a 1, né? Então, qualquer coisa que eu coloque aqui no x vai dar 1, né? Independente do expoente aqui vai dar 1. Porque Eu não. Cara, 1 elevado a qualquer coisa dá 1, velho. pode voltar de novo? Volta aí, volta. Tem que dar outra aula, cara. Qual que é o problema aqui? Ah, tá. Eu não entendi o que você acabou de fazer. Bem, tenta terminar aí sozinho, depois me envia, beleza? Beleza. Mas- Mas o que eu fiz foi passar esse cara para cima por regra de fração, como eu já te ensinei hoje, e aqui juntei esses caras, né? Quando a gente tem divisão de bases iguais, diminui o expoente de baixo, certo? Ah, entendi. Isso. Daí, independente do que aparecer aqui em cima, não importa a conta. Eu não sei quanto dá essa conta aqui de cabeça. Mas eu Uhum. sei que 1 elevado a qualquer coisa dá 1, né? Então, independente do que tá aqui, já que o limite tende a 1, Resolveu o a limite. resposta vai ser 2/3, né? Entendi. A ideia é essa. Show de bola. Então, olha só, a gente conseguiu revisar bastante derivada. Dá para tu tentar já fazer as que envolvem limite e derivada dessa questãozinha que você me enviou. Tenta me enviar, se tu tiver tempo aí durante o dia, porque daí eu já corrijo e tal. E amanhã a gente consegue ver integral, que também é bastante matéria, tá? Beleza. E sem derivada não dá para aprender integral, não tem jeito.